Beleza, pessoal. Então a gente vai começar a discutir os tópicos aqui. Hoje, em especial, a gente vai conversar sobre o conceito de linguagem de programação para criar o seu próprio aplicativo, com um foco em computação científica. Afinal de contas, essa daqui que é 044, Computação Científica Aplicada, um curso da Escola de Química. E então eu vou abrir aqui os slides para a gente poder discutir um pouco sobre esse assunto. Então, não que a gente vá trabalhar diretamente com a programação em si, mas eu queria mostrar um pouco sobre o conceito dela, como ela funciona. E para isso a gente vai discutir os tipos de linguagem de programação e criando um aplicativozinho bem bobinho, bem tranquilex, só para vocês verem a logística de tratamento de cada um deles. Bem, primeiro eu vou falar sobre os tipos de linguagem de programação. Na verdade, eu esqueci, né? Eu tenho que apresentar. Deixa eu me apresentar. Aí, destreco. E vamos então falar aqui sobre as perspectivas. Então, nesses slides aqui, todo mundo consegue ver, tranquilo? Tá? Não preciso botar em modo de apresentação não, né? Dá para ver, sim. Dá? Beleza. Ok, então a gente vai falar sobre os tipos de linguagem de programação. E o que é, né, linguagem de programação? Na verdade, eu vou tirar a parte de programação. Linguagem, o que é? É um vocabulário. É uma forma de você se expressar. E nessa forma de se expressar, tem algumas regrinhas gramaticais. Só que agora, quando eu falo linguagem de programação, a minha comunicação é diretamente com o computador ou qualquer dispositivo eletrônico. E o meu objetivo é, com essa linguagem, determinar que o computador realize algumas tarefas. E como é que funciona isso? Cara, funciona como a linguagem comum. Toda linguagem tem um determinado conjunto de palavras-chave, ou seja, no português, todas essas palavras que eu estou utilizando, elas têm um determinado significado. Acabei de falar uma, ela, tá? Tem um significado nisso. A ordem com a qual eu coloco também essas palavras criam um significado mais complexo. E aí eu vou repetir, tá? A ordem com qual as palavras são apresentadas. O que isso daí traz dentro da linguagem? Uma lógica. Uma lógica. Muitas vezes, a gente pode, inclusive, mudar a forma com qual a gente organiza, né, as palavras, tipo, falar como Yoda. Tá? Pô, todo mundo entende. Tá? É a melhor maneira do mundo? Até que não. Tá? E esse é o problema do computador. O computador, ele tem... você tem que tomar um cuidado com isso. Você não vai poder ser um Yoda. Tá? Você vai precisar padronizar a forma com a qual a linguagem é expressa. Ou seja, existe uma lógica para organizar essas palavras-chave. E, além disso, quando a gente fala de uma maneira mais coloquial, nós podemos, inclusive, colocar uma gíriazinha. Tá? Computador não tem gíriazinha, não. Computador, a sintaxe, a forma de escrever as palavras, ela é aquilo e acabou. Você não consegue mudar. E essa sintaxe, ela precisa ser respeitada. E ela que vai gerar toda a organização da tua lógica na hora de escrever as instruções que você vai querer que o computador realize. Tá bom? Ok, para que serve isso? Bem, eu estou querendo que o hardware,
ele responda a alguns estímulos que eu estou apresentando a ele, através dessa linguagem. Ou seja, eu quero pegar e manipular determinadas características do hardware. Como? Se o cara pega e desenvolve aí um jogo de computador, tá? Um jogo. O cara vai ter que programar um aplicativo, o jogo. E dentro dessa ideia, né, o que ele está querendo? Ele está querendo programar, realizar as instruções, né, que o computador, que o hardware diga que a placa de vídeo precisa gerar uma determinada informação e essa informação depois vai para o monitor e assim por diante. E com isso ele consegue montar o jogo dele. Ou seja, o grande propósito é fazer com que o hardware responda ao que você quer. Em computação científica, o nosso grande objetivo é o quê? Contas. Eu quero fazer continha. Então, assim, não é nada que apareça graficamente sinistro, mas é maneiro, tá? É legal. E quais são os tipos de linguagem? Existem 3 tipos que são os mais característicos. Primeiro, a linguagem de máquina. Linguagem de máquina, na verdade, a máquina só entende um estímulo binário. Tá? Ela só consegue entender 0 ou 1. É isso que ela consegue fazer. E para cada arquitetura de hardware, existe um conjunto de instruções 0 e 1 específicos. E aí, o que significa isso? Vou dar um exemplo, tá? E esse exemplo é mentira, tá? Eu não sei, mas digamos que eu quero representar a letra A, tá? Numa linguagem de máquinas. E na linguagem de máquina eu vou ter uma determinada sequência de zeros ou uns, sei lá, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, que vai efetivamente representar a letra A. Tá? A letra B vai ser um conjunto diferente e uma ordem diferente de zeros e uns. E aí começa. Caraca, eu quero manipular o hardware usando linguagem de máquina. Dificilmente eu vou conseguir lembrar essa sequência de zeros e uns para conseguir programar esse treco. Então, é muito complicado. É muito difícil você conseguir efetivamente montar um programa utilizando essa linguagem de máquina. Fazer pequeniníssimas coisas, pequeníssimas operações, vá lá, beleza, até dá. Mas na prática ninguém faz programação em linguagem de máquina. Além disso, existe uma linguagem que é muito parecida mesmo, com a linguagem de máquina. Mas tem, assim, uma característica que facilita um pouco, mas é bem pouco mesmo, para o usuário final, que é a linguagem assembly. A linguagem assembly, eu já cheguei, se eu não me engano, a falar rapidinho sobre ela no passado. Ela é a linguagem mais rápida que existe, de uma maneira que o usuário consiga interagir com ela, tá? Porque a linguagem de máquina realmente é difícil do usuário interagir. Mas ela é a mais rápida, mais eficiente que tem. Mas é muito difícil ainda a manipulação dela. As instruções, por exemplo, são difíceis. Tu bate, né? Vou dar um exemplo. Quando você pega e abre um livro em português, é fácil para você identificar o que tem ali. Mas agora, assembly, mesmo para um cara que é versado na linguagem, é muito complexo. Então, apesar dela ser a mais eficiente possível, ela não é tão usada assim. E aí, além dela, tem as chamadas linguagens de programação. E as linguagens de programação são aquelas que o usuário... Deixa eu abrir aqui. Alguém que chegou. São aquelas que, para o usuário, ele tem um determinado grau de interatividade. Tá? Então, ele consegue entender, desde que ele aprenda a lógica ou a linguagem, ele consegue entender e
elas têm uma determinada classificação de acordo com a capacidade de abstração. Já já vou falar sobre isso, tá bom? Antes de falar sobre as linguagens de programação, eu pergunto se existe alguma dúvida em relação ao que eu apresentei aqui. Tranquilo? Felicidade? Tranquilo. Beleza. Tá bom. Eu vou pular um slide aqui, porque a definição das linguagens de programação, elas têm uma característica que a gente chama de baixo nível, alto nível. Nós, quando estou falando de baixo calão, hein? Baixo calão é outra coisa. Estou falando de baixo nível e alto nível. E o significado é chamado relativo. Antigamente, esse conceito era muito estabelecido. Tá? O que era a linguagem de baixo nível e de alto nível? Hoje em dia, o bagulho tá diferente, tá? Porque existem tantas linguagens que hoje o pessoal fala que é relativo. Vou dar um exemplo. Linguagem assembly é o que a gente chama de uma linguagem de baixo nível, tá bom? Por quê? Ela não tem um grau de abstração, é difícil de manipular o que tem ali, tá? Mas ela é de baixo nível em relação ao quê? A uma linguagem mais moderna. A Python, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Python é uma linguagem que carrega um grau de abstração muito grande, é fácil de implementar. Então, em relação a Python, a linguagem assembly é de baixo nível. Tá? Agora, se eu for comparar em relação à linguagem de máquina, assembly é a linguagem de alto nível em relação à linguagem de máquina. Então, o mais baixo nível que tem é a linguagem de máquina. Essa ideia, ela ficou clara? Beleza? Tá bom? Tá bom. Então, agora vamos falar o que é o baixo nível e o alto nível. Bem, os níveis, né, na classificação das linguagens está associado ao grau de abstração. O que significa isso? A abstração é quando você pega, fecha os olhos, medita e você consegue, dentro da sua cabeça, imaginar uma representação, por exemplo, daquilo que você quer colocar, que você quer... Estou tentando botar aqui em palavras. Você quer personificar, não é isso. Criar como se fosse, montar essa estrutura como se fosse um objeto palpável. Tá? É isso que eu quero dizer. Tá bom? Então, as linguagens de mais alto nível, você consegue incluir dentro da linguagem um detalhamento maior de coisas que você quer representar. As de mais baixo nível, é mais difícil você fazer isso. Então, quando a gente pensa em linguagens de baixo nível, você tem uma dificuldade de representar coisas maiores. Tá? Então, você tem que trabalhar com as instruções básicas e com aquilo que aquele processador, ou seja, com a arquitetura que aquele processador consegue te fornecer. Tá bom? Quando eu vou para a linguagem de alto nível, eu tenho uma capacidade maior de trabalhar. Eu tenho uma forma de detalhar melhor aquilo que eu quero representar dentro da memória do computador. Eu consigo, por exemplo, definir o que é uma variável. Eu consigo definir o que é já a gente vai discutir sobre isso, um array, que é uma lista de variáveis. Eu consigo representar o que é uma operação aritmética. Eu consigo representar conceitos mais fáceis para eu conseguir trabalhar. Eu consigo colocar, inclusive, a representação não apenas de uma variável, mas
E aí eu pergunto para vocês, tá? Isso eu quero resposta. Como vocês conseguiriam representar um pneu? O que vocês acham que representaria um pneu? Vamos lá, o que vocês acham que representa um pneu? Olha só como é um conceito mais abstrato. Estou jogando a abstração. O que vocês acham que representa um pneu? Quais seriam as coisas que vocês iam colocar agora, tá? Eu quero botar aqui dentro do meu computador o conceito do que é um pneu. Vamos lá, o que vocês pensam? O que caracteriza um pneu? Olho Eu penso na função dele. Tá, perdão? Pensando no quê? Na função dele, para que ele serve. Tá bom, beleza. Essa é uma das coisas. O que mais? Ó, o Matheus botou aqui. O formato, tá? Beleza, tá? É uma das coisas. Tamanho é uma característica super importante. Por quê? O tamanho de um pneu vai definir, talvez até a aplicação dele. Assim como o material com o qual ele é formado, se é borracha do tipo sei lá o quê, de repente resistente para neve, ou então para chuva, ou então para qualquer outra coisa, isso é importante para um pneu. E quando a gente trabalha com linguagens de altíssimo nível, a gente consegue inserir esse tipo de conceito na programação. Linguagens de baixo nível, eu consigo dizer o que é tamanho, eu consigo representar, talvez, através de palavras, né, strings, o que é o material, mas tudo isso em separado. Linguagem de alto nível, não. Eu consigo representar isso de uma maneira melhor. Beleza. Quem consegue entender isso? Tá? É difícil entender. É difícil. Mas dá para entender isso, sim. Acredito eu que dê para entender uma diferença em relação entre o que é linguagem de baixo nível e o que é uma linguagem de alto nível. Isso ficou claro? Sim, não, talvez. Sim, acho que sim. Tá bom? Beleza. Se tiver dúvida, também não tem problema, porque eu posso explicar de outras maneiras. Ok. Então, a gente conseguiu separar o significado de baixo nível e alto nível. Mas eu gostaria de lembrar mais uma coisa. Quando eu falei aqui das de baixo nível, eu mostrei para vocês, olha, eu não tenho eu tenho que trabalhar com aquilo que o meu processador me fornece e com um conjunto de instruções que está disponível nele. Ou seja, eu tenho que trabalhar de uma maneira muito mais íntima com o hardware. E isso vai me fornecer o quê? Mais dor de cabeça? Provavelmente. Porque vai ser mais dificilzinho, sim, de tu programar. Mas você vai conseguir extrair o melhor do que o hardware tem te oferecer. Então, as linguagens de baixo nível, elas têm essa característica. Elas vão ser porretas. Para a linguagem, para a computação científica, seria um mundo perfeito. Mas aí você começa a pensar, tá, mas e se eu precisar ter uma maneira de trabalhar mais códigos, uma legibilidade melhor dos códigos? Aí vai ser complicado trabalhar com tão baixo nível assim. É melhor você trabalhar com uma de alto nível. Mas o que acaba acontecendo? Tá. E aqui eu apresento a vocês. As linguagens de alto nível, você consegue incluir mais conceitos, tá? Mas você vai perder em eficiência computacional. E paciência, tá? Isso daí faz parte do jogo. Então, a escolha que você tem que fazer, em qual é o tipo de linguagem que você vai querer adotar, vai esbarrar nessa crise de consciência. Quero perder em eficiência computacional, mas quero ter mais vantagens na hora de programar,
ou eu quero manter o mais alto grau de eficiência computacional. Beleza? Tranquilo? Ok. E isso daí também esbarra num conceito que entra aí nas duas linguagens, tá? Que é o conceito de compilação e o conceito de interpretação de códigos. Os dois aqui se referem à programação diretamente, tá bom? E o que significa o conceito de linguagens compiladas? Compilada sempre, todas as linguagens, você vai precisar abrir um bloco de notas da vida, tá? E dentro desse bloco de notas, você escreve teu código, tá? E todas essas duas linguagens vão partir disso. Você tem um bloco de notas, escreveu o teu código lá, e agora? Ou você compila, ou você interpreta. E eu vou primeiro começar com compilação. Tá? O que é necessário? Está aqui o teu códigozinho no bloco de notas, tá? E aqui você vai precisar usar um programinha especial chamado compilador. E esse compilador, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, ler as palavrinhas-chave, né, que você usou aqui para escrever o teu código, e ele vai criar um arquivo. É um arquivo que a gente chama arquivo objeto. O arquivo objeto, o que o compilador fez? Ele pegou a linguagem que nós conseguimos ler e ele transformou em linguagem de máquina. Beleza. Só que mesmo assim, o computador ainda não consegue executar aquilo. Então você precisa passar por mais uma etapa. Você pega o arquivo objeto e agora você vai transformar em um arquivo que é executável. Um arquivo que efetivamente o seu computador vai conseguir executar. E isso daqui é muito interessante porque, olha só a jogada, hein? Você pega e faz esse processo todo e no final você tem um arquivo de execução. Esse arquivo de execução, na hora que você dá 2 cliques, manda executar esse cara, ele vai automaticamente, tudo aquilo que precisa ser feito já está definido dentro do arquivo objeto. Então, deu 2 cliques, ele efetivamente vai reservar a memória que ele precisa, ele vai levar as instruções diretamente para o processador e vai ter um retorno muito mais rápido. Lógico, quando eu fizer agora a comparação com a interpretação. Todos os programas que você instala aí no seu computador, todos é fogo, tá? Mas a grande maioria dos programas, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, eles têm, lá no gerenciador de arquivos, se você for procurar o programa, sempre tem um arquivo executável. Por quê? Porque foram programas que foram programados com base em uma linguagem compilada, que criaram um executável. E esse executável é extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Agora vamos pensar no conceito de interpretação. No conceito de interpretação, você faz o seguinte. Você vai pegar e vai criar um código, tá bom? Ou seja, um textozinho. Nesse textozinho, você agora não tem essa etapa toda aqui, tá? Você só tem o uso de um interpretador. Tá? O que o interpretador faz? Ele agora vai olhar linha a linha do que está escrito dentro desse teu arquivo texto. E para cada linha, ele vai chegar e vai dizer, nessa linha aqui o cara está querendo fazer isso daqui. Processador, faz isso aí para mim, por favor. Aí o interpretador pega aquele tipo de instrução, leva até a memória RAM, que leva até o processador e retorna a informação. Ou seja, aqui a gente criou um intermediário. O interpretador que é o responsável por levar as instruções até o processador. E isso daí gera uma etapa lenta na reação. O código
a execução, né, de programas interpretados, né, por códigos interpretados, cara, de verdade, não tem comparação, não. Não tem comparação. É bem mais lento. É bem mais lento. Tá? Outro detalhe. Quando você desenvolve um código com linguagem compilada, o que acaba acontecendo? Eu vim aqui, desenvolvi o código, desenvolvi o arquivo objeto, e no final tem um executável. Esse arquivo executável, eu posso pegar agora e jogar fora, não jogar fora, né? Deletar também não. Mas eu posso pegar esse executável aqui, copiar, por exemplo, ele, e levar para um outro computador e executar em qualquer outro computador sem ter vínculo nenhum com o código-fonte, né, e o arquivo objeto. Ou seja, isso daqui se tornou algo independente. O executável é independente do código-fonte. Então eu posso pegar e levar para qualquer lugar, tá? Lógico, desde que mantendo a compatibilidade com o sistema operacional no qual você criou o executável. Quando eu falo de linguagem interpretada, isso não vai acontecer. Necessariamente, eu preciso ter o interpretador instalado no meu computador para que eu possa fazer a execução do código. Não tem jeito, eu preciso disso. Dúvidas em relação ao conceito de compilação e o conceito de interpretação? Tudo bem? Tranquilo então, né? Tá bom. Eu quero mostrar para vocês isso na prática. Então, para isso, eu vou abrir agora a minha máquina virtual. Aqui. E aí eu fiz o seguinte, eu espero ter botado a senha certa. Tá aqui. Eu vou pegar agora a máquina virtual e eu não sei se eu deletei tudo que eu tinha para deletar, que eu fiz uns testes antes. Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? Beleza. No meu terminal, só para a galerinha lembrar, tá? Que terminal não é uma coisa do outro mundo. Tá aqui, olha, meu código. Eu tenho, na minha pasta principal, 2 códigos-fontes que eu fiz antes dessa aula, tá? Um em linguagem .c, ou seja, linguagem C, e o outro em Python. C é uma linguagem compilada e Python é uma linguagem interpretada. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir, tá, esses caras aqui. Eu tenho 2 opções. Eu posso dar 2 cliques aqui e ele vai abrir um bloco de notas para mim. Tá? Mas só para mostrar para vocês como funciona, eu poderia abrir também aqui pelo terminal, sem problema nenhum. O nome do programa, bloco de notas no Linux, aqui é gedit. Então eu vou abrir ele, tá? Gedit, teste inicial, .c. Tá, então eu vou pegar e vou abrir esse carinha. Tá. Abri, tá aqui. Esse aqui é um programa em C, tá? E eu vou usar o compilador chamado GCC. O grande objetivo do GCC é pegar e gerar, né? Compilar programas em C e C++. Então, eu vou fazer aqui o teste, montar, tá? Professor, que código é esse? Não estou preocupado agora, tá? Só estou pensando aqui na construção do aplicativo. Eu vou pegar aqui e vou fazer as etapas. GCC, -C, que é o argumento que eu estou colocando aqui do programinha, do GCC, né? E o nome do código fonte. Você viu que é um carinha ali, é completamente bloco de notas mesmo, tá? Então eu vou pegar e vou fazer isso. E aí ele fez, tá bom? O que acabou de acontecer? Olha só, acabou de criar aqui para mim um arquivo .o. Esse arquivo .o é o arquivo objeto em linguagem de máquina. Se eu der 2 cliques aqui, vai dar um monte de erro, porque eu não consigo ver linguagem de máquina. Tá? Então, o computador não vai abrir isso daqui para que o ser humano veja. Tá? Não faz muito sentido.
Então, nem adianta querer abrir esse cara daqui. Agora que eu tenho um objeto, eu vou fazer a segunda etapa. Eu vou usar o objeto e criar o executável. Eu vou fazer o modo padrão, tá? GCC, agora eu vou pegar e vou usar o objeto. Ele criou mais um carinha aqui. Tá? Esse carinha é o executável, que por padrão ele chama de A.out. Tá? Eu poderia ter mudado o nome, mas eu não quis, só para deixar tudo um padrão. Então ele criou esse cara daqui. Posso dar 2 cliques aqui, mas eu vou executar no terminal, para vocês verem. Legal como fica. A.out. Então eu vou pegar e vou executar. No terminal, sempre quando eu quero executar alguma coisa, eu uso... É sempre assim, tá? A ponto, e aí eu boto a ponto barra e o nome do arquivo que você vai querer executar, tá bom? Aí eu vou pegar e vou executar esse moço. Olá, mundo. Vou abrir de novo aqui, olha. O grande objetivo desse programa super fantástico e complexo aqui é só imprimir em tela. Olá, mundo. Tá? Então ele pegou e imprimiu em tela o Olá, mundo. Dúvidas até aqui? Tranquilex? Beleza? Ok. Agora vamos lá. Agora eu vou pegar e vou abrir gedit bash.py. Vou pegar e vou abrir o arquivozinho em Python. Meu objetivo vai ser o mesmo. Tá aqui, olha. Eu vou imprimir em tela o Olá Mundo. Tá bom? Então, vou chegar aqui. E eu preciso do interpretador. Tá? Eu preciso usar o Python. Então, eu vou pegar, botar o Python 3. Tá? Eu estou usando a versão 3 do Python. E eu vou pedir para o Python 3 ler o que tem dentro desse arquivo e executar o que tem dentro dele. E aí ele pegou e executou. Olá, mundo. Olha só a diferença. Tá? Nessa logística aqui de criar primeiro aqui é criar o objeto. Criar o executável. Agora que eu tenho o executável, dane-se essas 2 primeiras etapas, não estou nem mais querendo saber dela. Tá? Não vou mais precisar desse teste inicial.c aqui, esse código fonte aqui, para mim, não faz diferença nenhuma mais. Eu já tenho o executável. Agora, em comparação aqui, olha, eu não vou poder me livrar desse cara aqui, não. O código fonte sempre está associado quando eu quiser fazer a interpretação. Então, sinto muito, não vai ter jeito. Eu vou ter que levar esse cara. Esse código aqui é tão simplesinho, que vocês não veem nenhuma diferença na execução desses 2 caras. Tá? Se eu for montar uma estrutura aqui de um cálculo de coluna de destilação, por exemplo, aí vocês sentem. Aí já dá para perceber. Coluna de destilação com cálculo de termodinâmica mais avançada, cálculo de função de estado, equação de estado, aí o bagulho começa já a fazer uma certa diferença. Tá? Outro detalhe que já dá para, assim, de longe você já começa a ver o grau de baixo nível e alto nível da linguagem. Vou abrir as duas aqui ao mesmo tempo. Tá? Então, deixa eu selecionar esse cara daqui também. E eu quero abrir os dois. Olha só. Aqui está o código em linguagem Python. E aqui está o código em linguagem C. Você já pode perceber que Python é mais simples. É mais simples. O código em si é mais simples. Aqui tem uns detalhezinhos a mais e tal. Pô, que parada é essa? Então, comparando C com Python, quem é baixo nível e quem é alto nível? C é baixo nível. E Python é alto nível. Isso daí se reflete até no que eu acabei de falar.
C, isso daí é premente, tá? Quando você programa em C, chega um momento que você precisa se atentar, prestar mais atenção na manipulação de memória, como as variáveis vão se comportar dentro da memória. Essa é uma prática que eu acho saudável para quem está iniciando. Lágrimas saem? Saem. É um conceito um pouco mais difícil de entender. Mas depois vai pagar o preço. Tá? Vai ter uma característica boa nisso. Python, meio que ele faz muita coisa por você. Ele faz muita coisa. Então, determinados detalhes na programação passam desapercebidos, porque ele cuida do usuário de uma maneira mais carinhosa. Então, acaba que você se acostuma. Tá? E em determinadas situações, se você estiver fazendo uma programação mais avançada, e que talvez realmente seja necessário fazer uma manipulação da memória, aí você vai ter que voltar atrás. Você vai, pô, caraca, ter entendido C talvez faça a diferença para mim. Então, esse é o ponto principal dessa disciplina. Porque agora a gente tem que escolher. Tá? Mas antes eu quero olhar o que saiu lá no chat. Ou não saiu chat nenhum. Ou alguém levantou a mão ou alguma coisa. Engraçado, para mim aqui deu barulhinho de que tinha mexido no chat. Ok. Dúvidas em relação à comparação dessas duas linguagens? Tranquilo? Beleza? Tá bom, então. Ok. Deixa eu voltar, então, para a apresentação. Então, ficou claro o conceito da compilação, da interpretação. Hoje em dia, existem outros conceitos de programação, como tem um conceito misto, que é o que a linguagem Julia, desenvolvida no MIT, utiliza. Ela mistura o conceito de compilação com interpretação. Ela é fácil de programar, como uma boa linguagem interpretada, mas ela, na primeira vez que ela vai interpretar o código, né, ela faz uma compilação por baixo dos panos. Então, na primeira vez, ela compila. E das outras vezes que você for executar aquele mesmo código, ela está usando, não mais pela interpretação, mas ela está usando a execução. Então, é uma compilação in time. Ele chama de linguagem JIT, Just in Time. Então, ela se torna muito eficiente. Tanto que é uma linguagem que eu considero que vai ser adotada de uma maneira muito forte para a computação científica dentro de alguns anos. Depois desse curso aqui, caraca, quero aprender uma outra linguagem, eu diria que Julia é uma boa aposta, tá? Porque ela vai vir com força. Beleza. Ok. Como é que a gente cria, então, um aplicativo? Eu mostrei para vocês, na verdade, como é que se cria um aplicativo na sua maneira mais simples. Todos os códigos, eles vão ser arquivos do tipo texto simples, tá bom? Então, abrir um bloco de notas já é suficiente para você conseguir desenvolver um código. A identificação do código, a gente vai passar a chamar agora, né, com sua nominação formal, de código-fonte. Todo arquivo de texto para desenvolvimento de código, a gente vai chamar de código-fonte. E a identificação, usualmente, da linguagem, usualmente é dada pela extensão dele. Tá? Seja para o arquivo principal de execução ou para o que a gente chama de bibliotecas, que são os arquivos extras dentro da linguagem. Então, por exemplo, vocês viram agora, né? Pô,
se eu estou querendo desenvolver um arquivo, um código-fonte para Python, eu vou botar a extensão .py. Para C, .c. Para C++, a gente utiliza .cpp. Para a linguagem Swift, que é a linguagem de programação para Mac ou então para iPhone, é .swift. Para a linguagem whatever, e aí já começa a ter várias outras linguagens. VBA, .vba, e assim por diante. Tá? Então é assim que é feito. Só que olha só, não precisa ser um editor de textos simplesinho. Tá? Você pode instalar um outro tipo de editor de texto de uma maneira para programação. E eu trago aqui para vocês algumas ideias. Tá? Para o Windows, tem um carinha que eu gosto muito. Alguns desses são pagos, tá? E eu não lembro qual é qual. Mas eu gosto do TextPad e do PowerPad. Então, acho eles legaisinhos. Pô, preciso correr agora por baixo aqui e instalar? Não, calma, calma. Já já a gente vai ver isso. No Linux, eu mostrei para vocês o funcionamento do Gedit. Eu gosto muito desse cara daqui, do Gianni. Tá? É parecido com o Gedit, mas ele tem umas funcionalidades bem legais. Acho maneiro. Tá? Para o macOS, tem o TextMate, que eu também acho legal. Esse cara daqui eu não gosto, não sei nem por que eu estou escrevendo essa porcaria aqui. E tem um carinha que, de verdade, eu acho fantástico, que funciona para os três. Ele é pago, mas você tem permissão de uso por quanto tempo quiser. Esse é o cara que, pô, eu acho que vale a pena ter instalado no teu computador. Se chama Sublime Text. Deixa eu botar aqui o Sublime. Esse carinha aqui. Ele é simplesinho, tá? Tem até aqui um código da última vez que eu abri, tá? Tava testando umas paradas. Desgraça, abre um novo. Ele é simplesinho, tá? É minimalista, então. Ele tem algumas coisinhas aqui legais. Já já a gente vai ver que... na verdade, eu já falei para vocês, né? Toda linguagem ela é baseada em palavras-chave, né? E, de repente, você está querendo ir para uma determinada palavra-chave específica. E aí ele tem aqui um tal de go-to. Aí você pode go-to um tipo de referência, go-to para uma definição de uma variável. E aí ele vai passeando dentro do teu código. Eu gosto muito do Sublime Text. Esse é um hashtag Fica a Dica de coração. Eu acho que vale a pena investir nesse moço, tá? No teu dia a dia. E deixar de lado o bloco de notas, que é realmente uma porcaria. Já já a gente fala melhor sobre esses caras aí. E tem também um editor de texto old school. É bem mais antigo, tá? É dos primórdios da computação. Mas que ele é difícil de usar, começa por aí. E para você se entender com ele, você vai precisar de uma certa dedicação. Por exemplo, se eu abrir um arquivo nele, eu não vou conseguir usar o teclado diretamente para digitar as coisas. Porque ele é um editor de textos por comandos. É o editor de textos mais eficiente que eu conheço, que é o chamado Vim. É esse carinha aqui. Tem para Windows também. Tá? Eu já passei muita raiva por causa do Vim, porque eu não sabia usar esse treco e xinguei muito a mãe do desenvolvedor desse programinha, desse editor. Mas depois que você aprende, eu fiquei bobo, tá? Porque depois de muito tempo, eu falei, não, tem que aprender esse negócio aqui, porque todo mundo fala tão bem. É realmente muito sinistro, tá? Ele tem uns plugins que fazem você sambar dentro do teu código-fonte. Vou ver se eu abro aqui. Deixa eu abrir aqui o meu. Deixa eu ver se eu tenho algum código-fonte aqui que seja legal. Deixa eu abrir o 2. Deixa eu abrir.
E aqui está um código aí qualquer, tá? E ele tem determinadas funcionalidades que são, assim, fantásticas. Por exemplo, se eu quiser pegar e passear no texto, eu posso chegar e eu apertei aqui uma palavra-chave. Na verdade, eu botei vírgula, vírgula B, tá? De back. E agora, olha só o que apareceu na minha tela. Se eu apertar, por exemplo, C no meu teclado, eu posso back, voltar, tudo isso, qualquer um dessas palavrinhas aqui, então eu consigo passear no meu arquivo de uma maneira fenomenal. É fantástico isso, fica muito rápido. E se você se acostuma, né, com essas palavrinhas chaves, né, esses comandozinhos dentro do editor de textos, você torna o seu trabalho, né, muito mais eficiente. Mas é dificilzinho, tá? Até você pegar todas essas manhas. Faz parte do jogo, tá? Mas, enfim, é um hashtag fica a diquinha, tá? Não é um fica a dica sinistro como Sublime Text, não. É um fica a diquinha. Beleza, tá bom. Então isso daqui é para, tô querendo mexer rapidinho ali num código fonte, abro rapidinho um editor de textos, porque esses editores são rápidos de abrir, né? Então, vale a pena você ter no seu computador. Contudo, para manter uma boa prática de programação, vale a pena a gente aprender e utilizar as chamadas IDEs de desenvolvimento. Na verdade, falar IDE de desenvolvimento não precisava, porque a IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. Ou seja, é um programa no teu computador exclusivo para desenvolvimento de códigos. Tá? E o que tem dentro dele? Tem várias ferramentas legais, como um editor de textos. Então, normalmente quando você tem aí uma IDE, ele já vem com o editor embutido. Então, ter um Sublime Text por fora é mais para, se eu estou querendo uma coisa bem simplesinha, eu abro rapidinho ali o Sublime Text e pronto, acabou. Tá? Além disso, a IDE ela tem ferramentas que, por exemplo, eu não precisaria abrir um terminal para digitar GCC e fazer toda aquela brincadeira de compilação, construção de aplicativos. Ele faz isso direto para você. Então, aperta o botãozinho e ele faz a compilação, ele faz a construção dos aplicativos, e eu não cheguei a mostrar para vocês nenhum código com erro ainda, mas ele faria avaliação. Normalmente isso daí aparece um terminal para você se você estiver trabalhando via terminal. Mas a IDE avalia os erros de sintaxe para você. Olha só, na hora que você está digitando, cara, eu não conheço bem essa palavra aqui que você escreveu, não tem um erro aí, não. Então ele consegue te ajudar na hora que você está escrevendo. Além disso, existem ferramentas de depuração que são muito úteis na hora de você criar o seu código. E essas são ferramentas independentes, né, do interpretador ou do compilador, mas que te ajudam muito a avaliar se você está cometendo algum erro, não na sintaxe, na maneira como você está escrevendo a palavra-chave da linguagem, mas na lógica. De repente, a tua lógica está furada e você precisa conferir. E tem vezes também que você pode perceber que a performance não está boa. E você precisa, então, depurar o código. E as ideias vêm com esse tipo de coisa incorporado. Então, botõezinhos que te ajudam para poder fazer essa tarefa. Várias, e vou repetir, várias outras opções. Tem ideia que é específica para uma única linguagem, tem outras ideias que são multilinguagens, você pode desenvolver Python, C, C++, Fortran, várias coisas.
indexação dessas que eu mostrei para vocês rapidinho ali no Sublime Text do GoTo, tá, de buscar palavras-chave dentro dos códigos, pois bem, as ideias normalmente têm isso, esquema de cores da sintaxe, completação automática de código, cara, é um monte de coisa, tá? Inclusive, tem algumas que têm a programação visual. Provavelmente a gente não vai abordar isso dentro desse curso, mas na programação visual, quero desenvolver uma janelinha, quero desenvolver um aplicativo de celular. Legal. E essas ideias, você consegue ver a janelinha, você pode mexer no botãozinho, você pode criar a programação incluindo esse tipo de interatividade. Então, é uma vantagem muito grande você ter uma ideia ao seu dispor. E aí, para isso, eu gostaria de mostrar para vocês, só a fotinho mesmo, um exemplo do que é uma ideia. Então você pode perceber, esse daqui é o Microsoft Visual Studio Code, que a ideia mostra para vocês aqui uma árvore onde tem os arquivos interessantes para o teu desenvolvimento. Esse daqui é um código fonte. Olha só as cores. São cores de destaque. Tu bate o olho assim, tu fica, pô, e essa palavrinha-chave aqui, de repente você nem leu, mas você sabe que ela é importante para você. Você sabe que ela tem, né, uma relevância dentro da linguagem de programação que você está utilizando. Tem aqui outras funcionalidades, controle de versão, tem outras paradas, tá? Essa ideia aqui ainda deveria ter uma outra barra de ferramentas que não está apresentada nessa figura, onde você vai clicando e ele vai compilando, vai fazendo as paradas legais aqui. Outra ideia de desenvolvimento, tem que parar de falar isso, porque a ideia é o NetBeans. O NetBeans é desenvolvida pela Apache, tá? E você vê que ela tem aqui, olha, o códigozinho, né? Tem aqui os arquivos que são interessantes para o teu projeto de desenvolvimento. Aqui ele mostra todas as funções que são importantes dentro do teu código, é bem legal. Isso daqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês da completação automática do teu código. Você começa a escrever uma determinada palavrinha-chave no teu código mesmo, né, no teu editor, e ele mostra algumas possibilidades que ele acha que vão ser úteis para você. Então, muitas vezes você não precisa lembrar exatamente as letras completas, tá? Você começa a escrever a palavra, ele vai lá e, pô, é isso aqui que tu está querendo dizer? E aí você pode chegar e usar as setinhas do teclado para escolher. Imagina, olha só. Esse aqui, ó. Enum constant not present exception. Pô, eu não ia lembrar dessa parada, tá? Mas se eu começo a escrever enum, apareceu isso daqui para mim, pô, de verdade, eu ia selecionar e pronto, ele que preencha para mim. Então isso daí facilita horrores a tua vivência, né? A tua performance, era isso que eu queria dizer. Performance dentro do ambiente de desenvolvimento. E tem aqui, olha, essa daqui é um ambiente para Python, é o Spider, que você tem mesmo. Vocês podem perceber que é muito parecido, né? Do lado esquerdo você tem os arquivos importantes, você tem aqui os códigos-fontes, e aqui do lado de cá são coisas legais que tem. Aqui é um gerenciador de variáveis, gerenciador de funções. Isso daqui são os gráficos que podem vir a aparecer. Isso daqui é a interface de interpretação dessa IDE, e assim por diante. E eu gostaria de perguntar se existe alguma dúvida em relação às IDEs e como, né, a gente pode trabalhar em cima delas. Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Beleza? Tá bom, então. Tá. Ok. Então,
a gente chegou agora ao ponto de decisão. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer da vida a partir de agora. Deixa eu dar um aqui nessa parada. Tá bom. O que a gente precisa fazer agora? Ou a gente vai seguir por uma linha de linguagem, aprender, né, a linguagem em Python, ou a linguagem em C, tá? Que são as duas linguagens que, na realidade, eu recomendo para vocês, né, terem aí uma boa noção de desenvolvimento. O que eu posso falar sobre o assunto? Eu comecei com a linguagem C, tá? E eu lembro que, não tinha aula sobre o assunto, não tinham muitas explicações, eram poucos livros. Quer dizer, tinha bastante livro, tá? Mas é que não tinha abundância de possibilidades de consulta, tá? Você tinha que ir na Xerox, né? O que tinha na internet não era ainda suficiente. Mas hoje você consegue consultar muito mais para entender determinados conceitos. E a linguagem C, ela é uma linguagem compilada, ela é mais exigente e ela é amplamente utilizada em computação científica. Em que sentido? Se a gente for pegar os simuladores de processos ou simuladores de simulação em geral, simulação fluidodinâmica computacional, você pode ter certeza, não tem como você desenvolver os simuladores com linguagens interpretadas. Por quê? A perda de eficiência computacional é absurda. É absurda. Simples. Não vale a pena. Não vale a pena. E é por isso que, vou pegar aqui alguns exemplos, mas são mais da minha área, tá bom? Que é a fluidodinâmica computacional. A linguagem de programação do simulador ANSYS, ANSYS CFX, Fortran, linguagem compilada. Simulador de ANSYS Fluent, C. OpenFOAM, C++, e assim por diante. Tá? Elmer, Fortran, se não me engano. Fortran. Cara, você não vai achar. Tá? Pô, professor, mas você está dizendo para a gente, então, escolher utilizar a linguagem compilada? Não estou falando isso. Por quê? Porque a linguagem Python, ela teve um boom de crescimento tão grande, tanta gente utilizou, que muita coisa foi desenvolvida para ela. Muita coisa. Então, eu vou chamar de bibliotecas. Imagina que você está querendo um livro dentro da biblioteca sobre um determinado assunto. Para Python, eu vou chamar o livro de biblioteca, tá bom? Essa é a nomenclatura que eu vou utilizar. E aí, o que acaba acontecendo? O Python tem tantas bibliotecas para tantas aplicações diferentes que, poxa, se torna muito mais imediato para você começar a trabalhar em um assunto mais novo. Machine Learning tem muita coisa que é desenvolvida para C++, sim, mas também tem muita coisa que é desenvolvida para Python. E você acaba tendo um contato mais rápido com assuntos um pouco mais avançados. Em C, por exemplo, tem bibliotecas computacionais de métodos numéricos, tem coisas super, hiper sinistras de soluções de sistemas lineares. Tá? E o que Python faz? Python tem uma possibilidade de Python de você usar códigos em C, C++ e usar em Python. Tá? Então você pode aproveitar coisas que foram desenvolvidas em C, C++, Fortran e assim por diante, e tentar incorporar lá depois. Tem uma desvantagem, porque você fica usando mais de uma linguagem. Isso não é muito legal, não é muito divertido, mas paciência. Tá? Então,
muitas das coisas de alta performance, quando eu digo alta performance, dentro da ideia de Python, por exemplo, foram desenvolvidas em C++. Então, é um processo de escolha, gente. É um processo de escolha. O que vocês teriam mais interesse? Uma linguagem mais fundamental, para entender os conceitos fundamentais muito bem, ou a linguagem interpretada, aonde a gente vai dar meio que uma bypassada nos conceitos fundamentais. Quando eles aparecerem, eu vou dizer, acredita que é desse jeito, ponto. Eu não vou voltar para a linguagem C para explicar esse tipo de situação, tá? Mas a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com mais bibliotecas, tá? Sei lá, de métodos numéricos com toda certeza, mas talvez alguma outra dê para a gente fazer isso. E aí a gente está no ponto de escolha. E eu passo a palavra para vocês. Sim, eu sei, tenho paixão, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Por que eu preciso dessa informação hoje? Porque eu preciso preparar o material para vocês poderem instalar, né, o Python ou o C, né, no sistema operacional de vocês. E aí? A palavra está com vocês. O que vocês acham? O que vocês querem? Estou vendo um voto ali para o Python. Vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte, porque fica mais rápido, então. Mãozinha para o alto. Primeiro vamos fazer a votação para quem prefere C. Uhum. Tá, posso fechar então? Posso fechar ou tem mais alguém indeciso aí? Ó, tá vindo mais um. Tá. Um, dois. Eita, vem mais um. Fechei, tá bom? Um, dois. Ué. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. Vamos lá então, Python. Agora é Python. De modo fantástico, né? Deu para aqui, deu 8 e 8. É porque eu tô com duas telinhas aqui. Eu já estava imaginando algo parecido. Só tem alguém que deixou de votar? É. Tem alguém que tá cagando. Não posso falar isso, o Sherman tá gravando. Tem alguém que não se importa se é seu ou Python? Hum, tá bom, tem um aqui que não se importa. E tu votou em qual? Tu votou em C, né? É, beleza. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou acalmar o coração da galerinha que pediu C também, tá? Porque tá muito dividido isso. Vamos. Tá, eu vou pensar o que eu vou fazer, mas a princípio, então, vamos seguir por Python. Mas se der mole, eu jogo um material assíncrono para vocês também, tá? Se eu conseguir. Ok, então. Beleza.
Então, vamos fazer o seguinte. Tá. Definindo, então, que é Python, eu gostaria de verificar com vocês. Vocês podem usar o Windows, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Tá tranquilex. Eu gostaria de tentar padronizar as coisas. Tá? E desta vez, eu gostaria de trabalhar com o Python puro. Então, eu sei que muitos de vocês já devem ter o Python instalado, e eu gostaria de saber quem instalou o Anaconda. Mãozinha para o alto. Tá bom. Tem bastante gente com Anaconda. Tudo bem. Todo mundo com versão 3, né? Tá bom. Tá. Tá, olha só. Então, eu vou tentar padronizar com os outros. Eu não vou utilizar o Anaconda como a minha linguagem oficial, agora minha instalação oficial. Não sei se vocês já desenvolvem. Tá? Por que isso? Tá? Eu vi que o Anaconda, apesar dele já vir com muita coisa legal instalada, tem um pacote que me deu dor no coração. Tá? E é chatinho de instalar no Anaconda, que é o pacote, não sei se vocês conseguiram, tá? Porque eu já falei sobre ele em outras ocasiões, que é o Coolprop, que é um pacote de termodinâmica. E ele instala de uma maneira muito boa na versão oficial do Python. Mas no Anaconda eu vi que deu alguns probleminhas chatos pra caramba e eu estava querendo evitar. Pois é, pessoal, tem problema de compatibilidade. E por isso, só por causa desse pacote, que eu gostaria de mostrar para vocês o funcionamento. Porque é um pacote de termodinâmica sinistro. Os simuladores de processos usam esse Coolprop. Só para vocês terem uma ideia, você fala que simulador de processo não usa Python e tal. O que acontece? O Coolprop é desenvolvido em C++. Tá? E aí o Python foi lá e abocanhou a parte boa, que é pegar e usar. Então o desenvolvimento core mesmo, sinistrão, é em C++. Por isso que ele é eficiente e maneiro. Tá, então olha só. Para a próxima aula já, eu vou pedir para vocês o seguinte. Para quem ainda não está instalado, Python. Vou botar aqui Python. E eu vou pedir então a instalação. Para quem já tem a Anaconda, se quiser, deixa quieto, tá? Pode deixar, depois a gente vê o que a gente faz. Se não, pode desinstalar o Anaconda por completo. Tem que tomar cuidado com isso. Já vou falar sobre esse assunto, mas instala o Python simplesão, tá? Eu vou tentar padronizar essa brincadeira. E aí a gente está aqui, né? Downloads e perdão, no site, né? E aí eu vou pegar aqui e vou clicar em Downloads. Tá? E por padrão, ele já identificou o meu sistema operacional, tá? E aí é só chegar e clicar aqui no Download. Beleza? Alguém aqui vai querer fazer o uso da máquina virtual Linux? Mãozinha pro alto, só para eu saber. Ou vai todo mundo tentar manter o Mac ou então o próprio Windows, então, tá? Então tá. Então é pegar e instalar por aqui direto, sem grandes problemas. Recomendo então a última versão, no caso aqui 3.9, e seguir os passos de instalação. Tem um maluquinho na internet, tá, que eu gostei muito, muito mesmo do vídeo do cara, e eu vou colocar lá no Ava para vocês verem, e eu vou botar também na descrição desse vídeo que eu vou colocar depois no YouTube. O cara explica a instalação para Mac, para Windows, para Linux, e eu achei muito legal, tá? Então, eu vou botar para vocês poderem ver também. Mas é uma instalação bem tranquilex, tá? Bem tranquilinha, e depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a instalação
da IDE. E aí eu vou tentar padronizar também. E esse período, em especial, eu vou testar antes. Eu estou com a tendência a usar o PyCharm. Então, vou dar uma olhada, ver como é que está e ver, né, se vale a pena ou não vale a pena. Senão a gente vai manter o Spider. E, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês como instala, independente de ser um ou outro. Beleza? Tranquilo? Beleza. Show? Então tá, olha só, para a próxima aula, eu já espero que vocês tenham o Python, seja Anaconda, ou Python comunzão, instalado, tá bom? Se você tem o Anaconda, ou você não desenvolve software, está querendo pegar e começar agora, eu te recomendo que busque no Google Remove Anaconda, e aí você vê o teu sistema operacional, tá? Porque tem umas palhaçadinhas aí, tá? Que tem que ser respeitadas, se você estiver utilizando, já tiver o Anaconda. Tá vendo? Olha, tem umas coisinhas aí. Eu, na verdade, tinha instalado o Anaconda no meu Windows, eu tive que seguir isso daqui, tá? E é só você ler, tá? Isso aqui tem em português também, se você procurar em português. E seguir, né? O que tem aqui. Para poder fazer desinstalar, né? E depois instalar o Python por completo. Tudo bem? Beleza, então? Show! Então, olha só, pessoal que escolheu C, desanima não, que eu vou fazer por onde, tá? Então, acho que a aula de hoje fecha, tá de bom tamanho. Vou interromper, então, aqui a gravação.